senhor presidente, senhores vereadores, deputado Celso Nascimento, aqui presente conosco, também prefeito Clodoaldo Gazeta, também prestigiando aqui a nossa sessão, amigos da Vila Vicentina aqui presentes, acompanhando as discussões, e todos que nos acompanham também aqui na Câmara e pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu concordo com o vereador Meira, os nossos 10 minutos têm sido muito apertados para a gente tratar de tantos assuntos que gostaríamos de tratar. Mas, infelizmente, é o tempo que temos e a gente faz uma correria para tentar abordar um pouquinho de cada um deles e depois aprofundar na discussão dos projetos. Eu gostaria, inicialmente, de tratar da questão que nós vivenciamos ontem na correria, né, de tentar, de alguma forma, colaborar com algumas mães que estavam desesperadas na maternidade Santa Isabel. E fazer aqui uma colocação, né? Eu acho que já foi colocado muito bem, de diversas maneiras e por diversos vereadores, o empenho de todos os que se envolveram na tentativa de encontrar vagas de UTI neonatal, né? Para que as mães pudessem ter bebê e os bebês, no caso prematuros, pudessem ser encaminhados, então, diretamente para a UTI neonatal. Dito isso, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. O problema que nós vivemos hoje, o desespero das mães, ele precisa ser tratado com muita clareza, para que não aparente que nós estamos fazendo um sensacionalismo com um problema gravíssimo que temos. Tá? Então, em todas as oportunidades nós falamos. Nós temos o problema, como a vereadora Thelma Gobi colocou aqui, sabiamente, que foi a primeira discussão que nós tivemos, no primeiro caso, que foi o caso da morte da Silvânia, que nós tivemos aqui tratando nessa casa, que foi da opção de parto. Nós temos a questão de gestão da FAMESP. A FAMESP está em greve. Não é possível que nós entendamos que os atendimentos estão ocorrendo da mesma maneira, como se não estivesse em greve. Então, nós temos, sim, um problema de gestão. E nós temos, obviamente, um problema de orçamento e de vagas. Vagas para a gestante, vagas para a UTI neonatal. E nós temos que fazer os encaminhamentos políticos que nos cabem. É só isso que nós temos como fazer. O encaminhamento político, nós temos que politicamente tratar do assunto. Nós temos que ir atrás de governador, nós temos que ir atrás de assembleia, nós temos que conversar com os deputados, nós temos que arrumar forças para termos vagas suficientes para atender as gestantes na hora do parto e os bebês que precisam de vagas em UTI neonatal. Como é que a gente faz isso? É governo do Estado, não tem outro caminho. O município pode fazer isso? Não, não pode. Então, nós temos que ir atrás do governo do Estado. Nós estamos fazendo os encaminhamentos, né, vereador Sandro? O presidente da casa, eu, fizemos encaminhamento já para a Assembleia. Temos um deputado hoje presente aqui na casa. Temos o deputado Pedro Tobias, que é médico naquela maternidade. E uma maternidade que não dá para a gente aceitar que seja colocada como um matadouro, como um lixo. Gente, nós não podemos aceitar que as pessoas falem isso da nossa maternidade, porque não é isso. Não é isso. Tem problema? Tem problema. E nós estamos à disposição. Podem nos acionar. Nós estamos prontos, como fizemos ontem. Mas nós não podemos achar que é o pior dos mundos. A maternidade presta um serviço de excelência. Tem excelentes médicos, excelentes profissionais de saúde lá dentro. Me honra com a vereadora Thelma Gobi. A senhora está corretíssima. Desde o começo, essa casa buscou a responsabilidade. E a gente tem que ser o fator de equilíbrio. Nós temos que ser o fator de equilíbrio. Nós temos, sim, que buscar o que há de errado, apontar o que há de errado e prover alguma solução. Nos meus minutos aí do final, eu vou fazer as nossas colocações. Parabéns, vereadora. Vereadora Thelma Gobi, se saúde é prioridade, encontre no orçamento formas
de buscar recursos em outras pastas e canalize para a saúde. E digo isso em esfera nacional, federal, estadual e municipal. Se saúde é prioridade, então que canalize recursos para a saúde. Eu acho que ninguém será contra. Algumas pastas são prioritárias, com certeza, mas as que são mais prioritárias, elas merecem. Se o orçamento é insuficiente, vamos canalizar mais recursos. O que a gente não pode é ter pessoas morrendo. Me honra com a parte, vereador Marquinhos, embora o senhor não tenha... Muito rapidamente, porque eu não dei o aparte para Vossa Excelência. Em algum momento nós vamos ter que discutir o que foi apresentado pela TV Tem, a normativa que trata de uma meta que eles têm para diminuição das cesáreas, que, caso a meta não seja atingida, inclusive, a instituição pode sofrer penalidades e também os profissionais. Muito bem. Eu gostaria de citar aqui uma lei que foi de minha autoria, foi sancionada em agosto de 2012. É uma lei que trata do exame de oximetria nos bebês recém-nascidos, né? O exame de oximetria é um exame que é feito com o oxímetro de pulso, aquele prendedorzinho que é colocado no dedo, coloca no da mão, coloca no do pezinho, e ali você consegue identificar, logo que o bebê nasce, após as 24 horas que o bebê nasceu, e antes da alta da maternidade, se ele tem uma cardiopatia congênita ou não. Isso salva vidas. Isso evita sequelas para o resto da vida de um cardiopata. E na sexta-feira, coincidentemente, ao tratar dessa lei aqui com vocês, porque é uma lei muito simples, que ela só diz assim: o exame de oximetria de pulso deverá integrar o rol de exames obrigatórios a serem realizados nos recém-nascidos atendidos na maternidade do município de Bauru. E acontece. O exame deverá ser realizado nos membros superiores e inferiores dos recém-nascidos, ainda no berçário e após as primeiras 24 horas de vida da criança e antes da alta hospitalar. E depois tem 2 artigos, que as despesas decorrentes da lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias e que a lei entre em vigor na data da publicação. Simples de tudo. A mesma lei nós podemos fazer para a consulta da opção do parto da gestante. Obrigatório consultar a gestante qual é a opção de parto dela. Na 32ª semana, deverá ser feita a consulta. E isso deverá ser registrado, sabe onde? Nisso aqui, ó, caderneta da gestante, que é feita pelo governo federal e que toda gestante tem em mãos. Registrou aqui? Aí, vereadora Thelma Gomes, nós devemos fazer o seguinte: dizer que as maternidades deverão registrar qual foi a opção da caderneta da gestante e qual foi o parto efetivamente realizado. E nós vamos ter como mensurar se está sendo respeitado o desejo e, se não, quais são as questões que levam a não se respeitar o desejo. Se as questões são ligadas à saúde da gestante ou do bebê, ou se são questões ligadas à gestão de uma maternidade, à gestão pública ou qualquer outro tipo de regulamentação. Eu gostaria de pedir que a TV Câmara colocasse a matéria que foi feita e exibida sexta-feira passada no programa Bem-Estar da TV Tem, que fala da importância do exame de oximetria de pulso e do trabalho da cardiopatia. Inclusive, quem participa da matéria é a Márcia Adriana, da ONG Pequenos Corações, que tem todo o trabalho nascido na cidade de Bauru, por ela ser bauruense e ter pedido um bebê por cardiopatia congênita. Então, gostaria de pedir que fossem exibidas as imagens, por favor. Quase 28 mil crianças que nascem com um problema congênito, né? Umas 18 mil necessitam de cirurgia cardíaca. Isso é estatística de 2016, só 6 mil tiveram acesso a procedimento cirúrgico. 1/3. 1/3. Por isso estão sendo... graças a Deus e graças a medidas do governo agora, a partir de junho iniciará um programa, né, com o ministro Ricardo Barros, a dona Marcela, inclusive, esteve no Instituto do Coração, como foi divulgado, e prestigiando esse projeto,
em que vai aumentar o aporte econômico e de regularização, de monitoramento das instituições e hospitais que fazem do SUS cirurgia de congênito. E o que isso pode mudar, doutor? Aumentar muito, quer dizer, de 6 mil cirurgias por ano, isso pode aumentar para 10 mil, que já seria ótimo, e quiçá nos próximos anos o Brasil conseguir operar todas as crianças por ano que necessitam de cirurgia cardíaca. O Lucas acaba de nascer. E o choro da vida para assim que ele ouve a voz da mãe. Não tem nada de coincidência. É só afastar o Lucas da Antonielle e... olha só. Pertinho de novo, escuta a voz da mãe e mais uma vez se acalma. É como se ele reconhecesse toda a luta que ela enfrentou para ele viver. Nós conhecemos a Antonielle uma semana antes do Lucas chegar ao mundo. Licença. É o terceiro filho dela e o segundo a ter um problema cardíaco. Rebeca, a filha do meio da Antonielle, fez várias cirurgias. Na última, com quase 5 anos, não resistiu. Inclusive a minha filha fala assim: mãe, o meu irmão vai morrer. Eu disse: não, minha filha, é uma história diferente. Vai ser uma história diferente, não vai se repetir. Para que a história da Rebeca não se repetisse, a Antonielle viajou para São Paulo. No Piauí, onde vive, não tem tratamento para a doença do Lucas. Minha expectativa é que a vida da irmã dele tenha salvado a dele, né? Que a experiência ruim que eu tive com ela, eu possa ter diferente com ele. Sem ter onde ficar em São Paulo, foi acolhida pela ONG Pequenos Corações. O lar que abriga e orienta mães de crianças cardiopatas vindas de todos os cantos do Brasil foi criado pela Márcia. Ela perdeu o filho Tiago, de 3 anos, por uma má formação cardíaca. Eu preferi transformar o luto que eu estava sentindo em uma luta e essa dor que era muito forte em amor pelas outras crianças, pelas outras pessoas. E eu prometi para ele que enquanto eu estivesse viva, a história dele poderia levar esperança. Muito bem. Eu gostaria, presidente, só para encerrar, dizer que eu gostaria de tratar da questão do centrinho, como o vereador Meira bem começou a abordar, que eu também tinha feito aqui, ó, uma separação da matéria do Jornal da Cidade sobre a reportagem do centrinho, na explicação pessoal. Então, gostaria que Vossa Excelência já me inscrevesse na explicação pessoal, para poder tratar um pouquinho mais dessa questão. Muito obrigada.